Seja bem-vindo a mais um Cristianismo do Zero. Hoje estaremos falando sobre igreja. Nunca se ouviu falar tanto sobre igreja nos últimos tempos. Infelizmente, temos visto notícias ruins sobre igreja, sobre líderes eclesiásticos, mas a igreja é um projeto de Deus. Existem dois tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é a igreja cujos membros são todos os cristãos que já passaram por ela, estão nela hoje e que farão parte dela amanhã. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Existem 4 características da igreja invisível. Primeira, a igreja invisível é una, ou seja, não tem divisão. Cristo não tem 2 noivas, ela é única. Segunda característica, ela é santa. Todas as pessoas que pertencem à igreja foram perdoadas por Deus e não são mais culpadas pelos seus pecados e por isso foram aceitas por Deus. Os membros da igreja invisível são santos perante Deus. Terceira característica, a igreja invisível é universal. Não é a igreja do bispo, no sentido mundial, mas também não é a igreja do chapéu, mas no sentido global. Onde houver um cristão genuíno que tenha a sua fé depositada em Cristo, ali está então uma igreja invisível. Ela não está localizada geograficamente. A quarta característica é que a igreja invisível é triunfante, vitoriosa. Ela teve todos os seus pecados perdoados, foi aceito por Deus, já faz parte da família de Deus e já experimentam a vitória final de todas as coisas. O segundo tipo de igreja, a igreja visível. Mas o que é a igreja visível? A igreja visível é composta por um grupo de cristãos, de pessoas arrependidas e convertidas que se reúnem para adorar a Deus e estar ali em comunhão com outros cristãos, com o propósito de aprenderem juntos a palavra de Deus e adorar o seu Criador. A igreja visível também tem 4 características. Primeira, a igreja visível tem diversas ramificações: Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, Luterana, igrejas pentecostais, neopentecostais. Mas nós precisamos levar em consideração um ponto muito importante. Todas elas, ou se não, a maioria delas, defendem o mesmo fundamento básico da teologia cristã. Por exemplo, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Existe somente um Deus que é bom, justo, amoroso e fiel. E a igreja como uma instituição divina para o seu povo. Todas elas defendem esses fundamentos. E isso é muito importante, apesar das diferenças. A segunda característica é que ela é imperfeita, porque é formada como pessoas como eu. A terceira característica é que ela tem um local geográfico. É chamada igreja local, um endereço onde nós possamos então nos reunir para adorar a Deus. A quarta característica é que ela é militante. Ela enfrenta dificuldades, rachaduras, heresias, quedas, perseguições. Mas preste atenção nessa frase. A igreja ainda é uma instituição que vale a pena pertencer e continua sendo a resposta de Deus para o seu povo. A igreja existe para cumprir pelo menos 5 propósitos. Primeiro, adorar a Deus. Todo o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus, para testemunhar para o mundo a existência desse Deus e a importância de adorá-lo, porque a sua palavra diz que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. O segundo propósito, a igreja existe para evangelizar, proclamar a verdade para as pessoas que ainda não a conhecem. E a verdade está somente na Bíblia. O terceiro propósito da igreja é a comunhão, é estar com as pessoas, é conviver com novos cristãos. Principalmente porque quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, existem dons que eu tenho, que pessoas da igreja não têm. Então, elas precisam conviver comigo. Mas existem dons que essas pessoas da igreja têm que eu não tenho, então eu preciso conviver com elas. O quarto propósito da igreja é o discipulado, o aprendizado constante da Bíblia. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 119, versículo 11,
guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E é muito melhor eu aprender a sua palavra na igreja, porque lá podem haver pessoas que sabem muito mais da palavra do que eu. O quinto propósito da igreja é servir as pessoas, porque Jesus Cristo veio para servir. Ele entregou a sua vida por nós, então nós devemos entregar a nossa vida para Ele e, consequentemente, para as pessoas. Porque, na verdade, nós só servimos a Deus quando servimos as pessoas. Então hoje eu tenho apenas 2 conselhos para você sobre a igreja. Primeiro conselho, não crie uma expectativa irreal da igreja. Você vai se frustrar. A igreja é feita com pessoas como eu, imperfeitas, como você. Nós precisamos ter a consciência de que a igreja é um pronto-socorro espiritual e não um lugar onde só está ali reunido pessoas perfeitas. Engana-se também aquele que pensa que é perfeito por estar dentro de uma igreja. Não é isso. O propósito da igreja é sermos moldados por Deus através da sua palavra para sermos então um dia igual a Jesus. Segundo conselho, todos nós precisamos de uma igreja local. Muitas pessoas dizem que são cristãs, que não tem uma igreja para frequentar, mas eu quero fazer aqui um desafio. Procure uma igreja para você frequentar. Se você não gostar dela, se você achar que ela fala demais ou então toca demais em determinados assuntos, mude de igreja, mas procure uma igreja onde você possa aprender cada dia mais da palavra de Deus. Saiba, você precisa de uma igreja local. A igreja não foi criada, não é uma instituição criada por homens, mas é uma instituição criada por Deus através de Jesus Cristo. Tudo isso não é em vão, não é somente para nós termos o que fazer nos finais de semana. Lá nós aprendemos cada dia mais a palavra de Deus, deixando então morrer o velho homem, morrer a nossa natureza humana, prevalecendo as atitudes de Cristo em nós. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais e mais pessoas possam também aprender sobre o cristianismo. Até a próxima!